cidade, foi sensacional. Talvez porque Flamengo e Internacional tenham poupado os seus principais jogadores no meio de semana na Libertadores. É isso aí, Leonardo Bertozzi, bem-vindo ao Expediente Futebol. Foi o melhor jogo do campeonato, na sua opinião, e um jogo que dá para ser comparado ao padrão top do futebol da Europa, Léo? Um abraço. Tá fechado aí, Léo. Tem que abrir. Abre aí, Léo. Eita. E tá aberto, hein, Central? Então vamos fazer o seguinte, já o nosso Léo Bertozzi vem, a gente vai acertar aí a conexão do Léo Bertozzi. Eugênio Leal, bem-vindo ao programa, Eugênio! E repito a colocação para você, Eugênio. Foi o melhor jogo do campeonato, na sua opinião, e um jogo que dá para ser comparado ao nível top lá da Europa de partida, Eugênio? Um abraço! Um abraço, João, boa tarde a você, aos companheiros todos e ao fã de esporte que está acompanhando aqui o Expediente Futebol. Olha, João, foi um grande jogo, muito bom nível, é muito legal a gente conseguir ver no futebol brasileiro um jogo, né, com essa qualidade, isso é muito importante. Mas duas coisas. Em primeiro lugar, eu sinceramente não lembro de todos os outros jogos do campeonato. Já foram 172 jogos nesse campeonato. Então eu não lembro dos outros 170 para saber se lá no meio teve algum outro assim que foi tão bom quanto. Mas assim, fica uma impressão muito positiva desse jogo. Por exemplo, ontem, o jogo que veio logo depois dele não foi no Campeonato Brasileiro, foi da Copa do Brasil, mas foi um jogão de bola também, São Paulo e Fortaleza, um jogo disputado em excelente nível. Agora, comparar com o nível europeu é sempre mais difícil, né, João? A gente está vendo o futebol desses dois times, né, coletivamente muito interessante, com propostas táticas diferentes, mas que produziram um jogo de um impacto muito legal. Mas o nível, se a gente for comparar com o top da Europa, é Champions League. Agora que a gente viu recentemente a reta final da Champions League, com o Bayern fazendo 8-2 no Barcelona, com grandes jogos. Aí eu acho que ainda não é esse nível. Mas é um bom nível para a realidade do futebol brasileiro, para a possibilidade do futebol brasileiro. E eu acho que a gente deve comemorar isso. Esses dois times, mais os dois que jogaram depois, São Paulo e Fortaleza, mais o Atlético Mineiro, mais alguns times estão conseguindo mostrar um bom nível. Comparar com a Europa é sempre difícil pela quantidade de dinheiro investido. Mas que pode ser bom, como foi ontem, pode. Isso está sendo provado e é muito legal. Muito bem. Paulo Lima, bem-vindo, mestre. Aqui é o nosso Expediente Futebol. Na sua opinião, foi o melhor jogo do campeonato até agora, Paulo? Um abraço. Um abraço, João. Um abraço para todos aí, os companheiros, para a galera toda que está em casa. João, eu caminho mais ou menos do ponto de vista do Eugênio, né? Tá muito vivo ainda na memória da gente o que foi o futebol de Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. Olha aqui, jogou sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique e sem o Gabriel Barbosa. É pouco? É pouco? Oh. Olha o que sobra Caramba. nesse time do Flamengo. Jogou sem as três principais estrelas da temporada passada. Os caras que encantaram no Campeonato Brasileiro, que encantaram na Libertadores da América. E o Flamengo continua excelente, né? Com uma qualidade técnica melhor do que a do Internacional, indiscutivelmente. O Pedro, sensacional, espetacular, jogando muita bola. O Gerson, fio desencapado. Eu gosto desse jeito, fio desencapado, eu acho legal, mas na bola, gasta a bola, né? Coloca ela debaixo do braço e fala: vem aqui, meu amor, vamos dormir juntinhos essa noite, porque nós vamos dar um baile nessa rapaziada colorada. Não foi bem assim, porque a defesa pisou na bola. Faz parte do jogo, o erro. O erro faz parte do jogo, indiscutivelmente, né? Mas eu não sabe o que é uma coisa legal? Eu não vi ninguém falando de estatística, João, graças a Deus. Eu não vi ninguém falando que jogou 38 bolas na área, porque o zagueiro acertou 79 passes, porque a bola tocou na perna direita de um, tocou na perna direita do outro. Eu não vi ninguém exaltando a tal da estatística, que é fundamental, é maravilhosa. Mas analisar o jogo como bola rolando foi excelente. E outra coisa, o Eugênio tocou num ponto que é para ser ressaltado mesmo. Eu não diria nem muito pelo São Paulo. Eu diria mais pelo Rogério Ceni e pelo Fortaleza, principalmente no segundo tempo. Que belo jogo fez o tricolor cearense. Pena que nos pênaltis deu São Paulo. Mas foram dois jogos de excelência.
assim como outros tantos que a gente já viu também no atual Campeonato Brasileiro, João. Boa, Paulinho, para você não ficar triste, Paulo Lima, eu estou aqui para sempre deixar você feliz. Então vamos lá, Paulo Lima. Foram 10 chutes do Internacional, 16 do Flamengo, 5 chutes no gol do Inter e 6 do Flamengo. Posse de bola 28% do Internacional, 72% do Flamengo, 244 passes contra 617 do Flamengo. Só para você não ficar triste, tá bom, Paulinho? E vamos em frente. Deixa eu falar agora com o Léo Bertozzi, que já tá... é completamente diferente dessa aí. João, não sei por que eu não consigo ver essa estatística. Para mim foi outro jogo. Desculpa. Boa, Paulinho, é isso aí. Leonardo Bertozzi, seja muito bem-vindo. Foi o melhor jogo do campeonato? Inter 2, Flamengo 2, Bertozzi? Tá me ouvindo legal agora, João? Tô ouvindo sim, tá tudo bem. Ah, garoto. Então tá bom, agora vamos que vamos. Boa. Cara, pra mim foi. Óbvio, como o Eugênio lembrou, eu não vi todos os jogos do campeonato e não lembro de todos, mas certamente foi o que mais me entreteve, o que mais me manteve ali colado à TV, que tem aquele jogo que você vê por dever de ofício, dá aquela cochilada, né? Às vezes começa a prestar atenção em outra coisa. Então, quando o jogo te prende, você não consegue prestar atenção em outra coisa, é porque o jogo é legal. E esse jogo, sem dúvida, foi de altíssimo nível, pelo nível individual dos jogadores? Claro que sim, mas também pelo nível de treinamento das duas equipes, né? Vamos lembrar que Inter e Flamengo, junto com o Atlético, os 3 primeiros, são os times que mais roubam bola no campo de ataque. Então, isso explica muito os erros do Flamengo no primeiro tempo também. Quer dizer, o Inter sabe disso, sobe a marcação, pressiona. Dá para jogar assim 90 minutos? Não dá. Você passa a fatura no segundo tempo? Sem dúvida, e isso aconteceu. Mas enquanto você pode marcar alto, você faz. Hoje saiu um estudo sobre a Champions League da última temporada, né, que já foi citada pelo Eugênio, e cada vez mais o futebol é esse, é pressionar e tentar sair da pressão. Por que vale a pena pressionar? Você consegue roubar a bola perto do gol. Por que vale a pena jogar para sair da pressão? Porque você supera 1, 2 linhas, você vai ter um campo aberto e, às vezes, até superioridade numérica para atacar. Então, da mesma maneira que o Flamengo perde 2 bolas, que são erros muito mais individuais do que de conceito, ele faz o gol do Pedro saindo, tocando, encontrando os espaços nas linhas do Inter. Então, assim, é sempre bom lembrar, né? O futebol é um jogo de riscos. O risco tem que compensar se a recompensa for maior. E eu acho que no caso dessas duas equipes, o campeonato tem provado que vale a pena jogar como ela joga. Depois, no segundo tempo, foi um volume do Flamengo. O Inter foi se encolhendo. Contra o Atlético deu certo, né? O Inter praticamente só se defendeu o segundo tempo inteiro, saiu com o resultado. O Flamengo insistiu. No final das contas, conseguiu merecidamente o seu gol de empate. Mas valeu muito a pena. E o que jogou o Pedro... Quando a gente fala de centroavante, que hoje não pode ser só o cara da última bola, a gente fala de jogadores como ele, né? Como joga, como busca, como dá opção, como cresceu o Pedro desde que chegou ao Flamengo. Que bom que o futebol brasileiro, né, tá podendo aproveitar o Pedro. Tite, aproveite também. Com certeza você está observando e vai aproveitar, né, Tite? Ele naturalmente está arrumando um espaço no grupo da seleção brasileira. É algo natural, né? O talento do Pedro aí transborda. Olha ele aí, o mito dos palpites. Para variar, acertou a maioria dos palpites do final de semana e agora está conosco para a nossa alegria no Expediente Futebol. Grande Leandro Quesada. Que tal Inter 2, Flamengo 2? Foi o melhor jogo do campeonato até aqui para você, Quesada? Tudo bem, João? Grande abraço a você, aos amigos todos aí. Pra mim foi. Acertei, hein? 2-2. Falei que ia ser 2-2, acertei. Finalmente acertei um palpite aí. Foi sim, João. Óbvio, foi sim. Foi um grande jogo. Eu não vou colocar esse jogo como o melhor do campeonato. Deixa o campeonato terminar, mas foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Dos últimos dias aí, sem dúvida alguma, vendo jogos lá fora e aqui dentro, esse jogo, pra mim, tá num nível muito legal, embora seja muito complicada qualquer comparação, né? Quando você compara futebol brasileiro com o futebol lá da Europa, do nível top, do nível principal. Mas gostei muito porque ambos chegaram como líderes do campeonato, com 2 dos 3 melhores ataques da competição, com o Flamengo melhor visitante, com o Internacional segundo melhor mandante, com 2 times organizados à maneira dos seus técnicos, Cudê e Domi, Internacional e Flamengo respectivamente, e com os artilheiros, né? A gente fala muito do Pedro, mas o Thiago Galhardo está jogando muita bola, muita bola.
Só que ontem o Galhardo foi um nome interessante do jogo, porque se ele tivesse caprichado num dos chutes, quando o jogo já estava 2-1, ele fez um gol em impedimento, né? Ali, ok, ali não dá para falar nada. Mas quando estava 2-1, João, ele perdeu um gol que um cara que está fazendo o que ele faz nos últimos jogos não pode perder. Porque se faz 3-1, seria algo para complicar ainda mais a vida do Flamengo. Porque com o Flamengo é assim, se você tem a chance, você vai lá e pum, na cabeça do Flamengo. Se você fizer um carinho só e deixar vivo o Flamengo, você corre o risco de tomar a bordoada. Se tem mais alguns minutos, arrisco até dizer que com um gol de empate, até por desestabilizar ali, jogando em casa, o adversário fala, ih, rapaz, agora os caras empataram, o que a gente faz? Tivesse mais alguns minutinhos ali suficientes para o Flamengo continuar desenvolvendo, o Flamengo poderia, pelo volume de jogo no segundo tempo, ter virado a partida. Como estamos aqui para ver os dois times, né? Porque o rubro-negro só vê o Flamengo porque só existe o Flamengo no mundo. E o Colorado só vê o Internacional porque não existe o Grêmio e mais nada. Então a gente tem que ver o jogo como um todo. 90 minutos, duas equipes e o que elas fizeram nesses 90 e poucos minutos. Não acho que o Flamengo com essa reclamação, perdemos 2 pontos. Ou o Internacional, perdemos 2 pontos. Eu acho que ambos ganharam 1 ponto merecidamente. Tá de bom tamanho. Está excelente, não tem do que reclamar. E vamos esperar até a volta do segundo turno, porque esse pode, quem sabe, ser o jogo do título, se o Atlético Mineiro deixar. Muito bem, olha aqui, o Emanuel Leonel está dizendo o seguinte aqui na hashtag Expediente Futebol. Olha, Inter 2, Flamengo 2 foi melhor do que Barcelona 1, Real Madrid 3 e Manchester United e Chelsea. Vocês concordam? Do inglês foi. Semana, que inclusive, né? Do inglês foi. Nós mostramos aqui, né? Nos canais do Grupo Disney, ESPN Brasil transmitiu Barcelona 1, Real Madrid 3 e na sequência o 0-0 lá do campeonato inglês. Foi? O nosso jogo aqui foi melhor que esses dois aí no final de semana? Um amigo inglês falou que esse clássico foi para inglês não ver, que não foi legal não. Agora, Barcelona e Real Madrid foi um jogo movimentado tal, só que foi um jogo para o Real Madrid, né? Foi um jogo para o Real Madrid. Eu ainda dos 3 fico com Internacional e Flamengo. Sem puxar sardinha, tá? Mas Internacional e Flamengo. Isso aí, sem pachequismo, apenas opinião mesmo. Alguém acha que o nosso jogo aqui foi melhor que um desses 2 clássicos aí da Europa? Além do que sabe? João, eu acho que a percepção, assim, de acordo, Chelsea e Manchester United foi muito fraco mesmo, foi decepcionante. Acho que Real Madrid e Barcelona passa muito do que a gente se acostumou a ver deles e o que eles estão mostrando hoje, né? A gente, na última década, se a gente voltar os melhores anos do Barcelona e do Real Madrid, a gente viu jogos épicos com Messi e Cristiano Ronaldo destruindo. O Messi parece que sente falta do Cristiano Ronaldo, não faz mais gols no clássico depois que o Cristiano foi embora. Então o jogo ficou um pouco abaixo, e inclusive desempenhos defensivos muito ruins, né? Acho que para competir com esse de ontem, teria que ser o Milan em Roma jogar à tarde, 3-3, que foi muito bom, mas com a nota negativa da arbitragem péssima. Então acho que no geral, Inter e Flamengo pode ficar no topo desse pódio, sim. É raro a gente poder falar isso no jogo do futebol brasileiro, né? Então vamos falar, né? Vamos valorizar o que tem para valorizar, porque foi um presentaço aí pro torcedor, né? Pô, que bom, né, gente? Eu tô feliz, hein? Porque a gente está há bastante tempo aqui falando da qualidade do nosso jogo aqui dentro, né? Que não tá boa. E realmente, inclusive o próximo jogo que nós vamos falar também foi outra partida interessantíssima, um belo espetáculo, São Paulo e Fortaleza. Que bom! Tô ficando animado, hein, Paulo Lima? Que bom! O grande barato do Inter e Flamengo é exatamente a condição que o Flamengo deu ao Internacional de ter 2 gols de vantagem por erros próprios individuais. Agora, quantas chances claras, reais, o Quesada citou uma aí do centroavante do Inter. Thiago Galhardo. Né? Thiago Galhardo, exatamente. Isso. Mas quantas e quantas o Flamengo teve e quantas o Internacional teve? Mas não foram poucas, não. Foram muitas oportunidades. Essa do Gustavo Henrique é sensacional. Ele sobe sozinho de cabeça e coloca lá, não tinha a menor chance do Lomba chegar. Né? Aí já é o lance do gol, né?
que aí o Gerson já vai fazer a jogadinha com a puxadinha com a perna direita, e aí, mais uma vez, o Everton Ribeiro com 1,60 m e alguma coisa, mais um golzinho de cabeça dele pela boa colocação. Merecidíssimo. Agora, desde o primeiro tempo, o volume de jogo foi... Olha, esse gol perdido é inacreditável do Internacional. Era início de jogo. O primeiro lance do jogo, né? Primeiro lance do jogo. Que o Inter Abel Hernandes, primeiro lance. De chances ao Flamengo, o Flamengo não aproveitou primeiro pela boa posição do Lomba e principalmente, mas o Hugo, nós estamos vendo o Hugo fazendo defesas mais uma aí. Foi um jogo de muitas chances, de muitas oportunidades, tanto de um lado como do outro. Por isso foi um jogo bonito. Agora, as falhas individuais do Flamengo favoreceram indiscutivelmente ao Internacional, né? Agora, Paulo, João, me permita. Claro. Sim, indiscutivelmente, os erros aconteceram do Isla e do Gustavo Henrique, né, nesses 2 gols do Inter. Mas, assim, eu discordo de que eles tenham caído no colo do Inter. Para mim, foram erros forçados pela pressão que o Inter exerceu na saída de bola do Flamengo. E houve outros erros de saída de bola do Flamengo que o Inter não conseguiu aproveitar.